Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria que vocês parassem e prestassem bastante atenção nessa aula, tá? Essa aula ela é especificamente para quem está começando ou para quem ainda não conseguiu entender a questão da diluição da toxina, tá? Eu ainda escuto de muitos colegas, talvez não tenha funcionado tão bem porque tu diluiu muito a toxina. O paciente veio reclamando que fez com fulano e fulano não ficou tão legal porque ele dilui muito a toxina. Isso é uma coisa que os pacientes já chegam pra gente falando, mas como que o paciente chega pra gente falando isso? É porque ele escuta alguém dizer, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que não importa para quanto eu diluo minha toxina, importa quantas unidades eu estou injetando no meu paciente, certo? É isso que vai fazer eu ter ou não resultado, não é para quanto eu vou diluir a toxina. Se eu diluir minha toxina para 10 ml de soro fisiológico, 100 unidades para 10 ml, e eu injetar 10 ml no meu paciente, eu estou injetando 100 unidades de toxina no meu paciente, tá? Então, não importa qual é a diluição. A diluição, ela é de cada um. Se vocês gostarem, se vocês acostumarem a trabalhar com uma diluição para 1 ml e vocês trabalham bem, vocês têm bons resultados, vocês têm mão, vocês conseguem ver quanto vocês estão injetando e é bom para vocês assim, diluam para 1 ml. Se vocês gostam de diluir para 4 ml, diluam para 4 ml. Mas eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que injetar é uma coisa totalmente diferente de para quanto eu vou diluir, tá? E uma outra coisa muito importante também é que vocês acostumem, que vocês adotem para a rotina de vocês uma forma de diluição, tá? Não é legal a gente ter, não, hoje eu vou diluir para 2 ml, não, agora eu vou diluir para 3, amanhã eu vou diluir para 4 e vou fazer para 1 hoje, porque não tem isso, tá? Então vocês acostumem com uma coisa que vocês gostem de fazer, com uma maneira que vocês consigam replicar os resultados e que vocês já façam automaticamente. Tá? Não é para ser uma coisa que cada vez que for fazer vai ter que ficar pensando em quantas unidades tem aqui nem nada. Então adotem uma quantidade fixa e trabalhem com ela até vocês se tornarem muito bons naquilo, tá? Mas a gente vai entender de uma vez por todas hoje que isso não tem relação com o resultado, tá? Então como é que se faz então a diluição? A diluição vai ser uma escolha individual de cada médico, como eu acabei de falar, tá? A gente vai diluir para quanto a gente achar mais confortável pra gente, para quanto a gente está mais acostumado, tá? E para quanto a gente realmente entende e sabe exatamente o que está fazendo, tá? O que importa então é o número de unidades injetadas, não é a quantidade que eu diluí, é quanto eu injetei, na verdade, tá? Vai depender da experiência de cada um e do que vai ser mais cômodo para cada um, né? E nessa aula, toda a nossa aula, a gente vai considerar um frasco de 100 unidades de toxina, tá? A gente sabe que tem os frascos com 50, frascos de 200 unidades. A gente vai fazer as equiparações e as diluições sempre para 100 unidades. Então, óbvio que se eu estou acostumada a diluir um frasco de 100 unidades para 1 ml, eu vou diluir um frasco de 200 unidades para 2 ml. E vou diluir um frasco de 50 unidades para 0,5 ml. Eu vou fazer sempre proporcional, tá? Mas a aula toda vai ser baseada no frasco de 100 unidades, certo? Uma coisa importante que a gente sempre fala de equivalência, os estudos, eles não mostram equivalência de dose, tá? Não é que eles não mostrem equivalência de dose, eles são baseados em equivalência de resultado, tá? O que que isso significa? Na verdade, nenhuma toxina é igual a outra. Mas a gente sempre tem que fazer os estudos tentando buscar uma equivalência com a toxina botulínica Botox, que foi a primeira toxina a ser utilizada, né, dessa forma estética, a mais difundida. O nome toxina botulínica já nem é mais toxina botulínica, é Botox. Os pacientes vão fazer Botox no consultório. A gente fala, quando a gente quer explicar para o paciente, a gente fala de Botox, a gente não fala de toxina, tá? Não é incomum, às vezes, no meu consultório, eu tô falando pro paciente, não, porque daí a gente vai fazer a toxina, que toxina? Ele conhece Botox, tá? Então, todos os estudos, eles são equiparados com a toxina botulínica Botox. São sempre assim, não, uma unidade de Xiaomi equivale a uma unidade de Botox. Então, essa é a equivalência, porque com o mesmo resultado, o resultado que eu consigo com uma unidade de Botox, eu consigo com uma unidade de Xiaomi. Então, esses estudos de equivalência são baseados em resultado, certo? Com o Dysport, vocês já devem ter ouvido falar a respeito disso, a gente tem duas considerações, né? Tem gente que considera 1 para 13, tem gente que considera 1 para 2,5. A maioria considera essa equivalência de uma unidade de Botox igual a 2,5, 2,5 unidades de Dysport,
tá? Então depois a gente vai aprender que a diluição do Dispor é um pouquinho diferente para a gente conseguir chegar nessa equivalência. As outras toxinas, as outras marcas, Xelmin, Botulin, Botulift, né, o que você Prosigny, o que vocês estiverem acostumados a utilizar, todas elas demonstraram em estudos equivalência de 1 para 1, tá? Então o resultado que eu consigo com uma unidade de Botox, eu vou conseguir com uma unidade dessas outras toxinas. A única toxina que é diferente disso é o Dispor, que com uma unidade de Botox eu preciso de 2,5 unidades de Dispor para ter a mesma equivalência, tá? Então, como é que a gente vai fazer a reconstituição? Para fazer a reconstituição, a gente vai precisar de alguns materiais. A gente tem aqui, então, uma seringa de 3 ml que já vem agulhada, tá? O nosso sorinho estéreo de 10 ml. Vocês podem pegar soros maiores também, mas eu acho que não vale a pena, porque a gente acaba tendo que desprezar o restante se a gente não for utilizar pelo risco de contaminação, tá? Então, para a toxina é ideal ter esses aqui, que a gente utiliza ali e já descarta o resto. A gente vai precisar de agulha para aplicação, a gente vai precisar de lápis para marcação, né? Gaze e algum degermante, álcool 70 ou clorexidine para limpar a pele do paciente. Isso aqui é uma coisa muito legal de vocês terem, tá? Que é o abridor, esse aqui foi a Mers que me deu, o abridor do frasco de toxina, tá? A gente sabe que ficam ali 5 a 10 unidades de toxina lá no finalzinho que a gente não consegue aspirar porque fica preso na tampa e tudo mais. Então, quando a gente está terminando o frasco, é legal a gente abrir e retirar aquele lacre para conseguir aproveitar toda a nossa toxina, tá? Então, primeiro a gente vai remover aquela tampinha plástica que vem, que é o lacre, né? Depois a gente vai fazer a diluição salina, né? Com solução salina. Para quantos ml a gente está acostumado? 1 ml, 2 ml, 3, 4 ml, tá? Vai usar uma seringa adequada. A gente sempre vai utilizar uma seringa com luer lock, tá? Porque eu acho que ela é mais segura, ela prende melhor a agulha. E outra coisa importante, pessoal, que eu já vi muita gente fazer isso errado, não sei por que motivo, tem gente que pega a agulha, coloca no frasco e aí depois vai preparar a diluição e aí só conecta naquela agulha que estava ali no frasco de toxina. O frasco, ele vem a vácuo, tá? Então, se vocês colocarem uma agulha aberta ali, sem estar conectada numa seringa, vocês vão perder toxina para o ar. A toxina vai embora pelo ar, porque vai fazer o vácuo ali e vai sair pela agulha, tá? Então nunca façam isso. Vocês vão conectar a seringa já com o soro físio no frasquinho e vão começar a fazer a diluição, tá? Então vai usar uma seringa adequada de 3 ou 5 ml, tá? Vai inserir a agulha no frasco e vai gotejar esse soro físio, né, ali na toxina que está dentro do frasco, até a gente terminar todo o soro que a gente resolveu colocar, 1 ml, 2, 3, tá? Terminou de colocar, a gente vai por mais ou menos 2 minutos fazer movimentos leves giratórios com esse frasco de toxina para conseguir misturar e a gente vai virar ele um pouquinho de cabeça para baixo, vai fazer movimentos leves para não fazer agitação, nem criar bolhas dentro da toxina, e a gente vai fazer esses movimentos por mais ou menos 2 minutos para a gente conseguir pegar toda a toxina que pode estar grudada na parede do frasco e que pode estar grudada na tampa, tá? Então a gente não vai deixar o nosso frasco normal, a gente vai girando ele, fazendo movimentos giratórios leves e fazendo movimentos de virar para baixo e para cima leves por mais ou menos 2 minutos. E depois a gente pode deixar ele descansando ali 1, 2 minutinhos para ficar adequado para a gente já fazer a aplicação, tá? Então aqui é o que a gente acabou de falar, a gente vai aspirar a quantidade de soro que a gente deseja para fazer a nossa reconstituição, né? Depois a gente vai colocar esse soro dentro do frasco de toxina, depois a gente vai fazer esses movimentos giratórios, tá? Leves, e depois a gente vai aspirar para fazer a nossa aplicação, tá? Então aqui tem um guia de diluição de 100 unidades para uma seringa de 1 ml marcada para 001. O que isso quer dizer? A gente tem 3 tipos de seringas disponíveis para a gente fazer a aplicação de toxina botulínica, tá? Uma delas vem com 1 ml, tá? Que é essa aqui que eu tenho. As que vêm com 1 ml, elas têm 100 unidades dentro de 1 ml. A gente tem as seringas que tem meio ml, que são seringas que têm 50 unidades, e a gente tem as seringas com 0,3 ml, que tem 30 unidades. Eu nem vou falar aqui para vocês a respeito dessa de 30 unidades, tá? Com 0,3 ml, porque
Eu acho que não vale a pena a gente ter esse tipo de seringa no consultório. Não tem porquê. A gente utilizaria para quê? Para fazer uma glabela, talvez, para fazer um refinamento de toxina, para fazer o retoque. Aí por que a gente vai precisar ter dois tipos de seringas diferentes no consultório? Ah, não, eu só faço a minha revisão, meu retoque, meu refinamento. Eu faço só com a de 0,3, mas a minha aplicação é com a de 1 ml. Não tem sentido, tá? Isso também pode gerar fator de confusão. Então, como hoje em dia a gente raramente vai conseguir injetar no máximo 30 unidades, a não ser que a gente faça uma área específica, só óleo, só glabela, né? Mas fazer um tratamento cosmético com 30 unidades é impossível, tá? Então não tem sentido a gente ter a de 0,3, então eu nem vou mostrar aqui para vocês, mas caso vocês gostem de usar, é só fazer a conversão, tá? Então a gente tem dois tipos de seringa que tem 1 ml, tá? Uma delas, que é essa aqui, que é a que a gente mais encontra no Brasil, ela tem as marcações a cada 0,1 ml, tá? Então cabe 1 ml no total e ela é dividida em 10 marcações de cada 0,1, tá? Então aqui, ó, 1 ml, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, tá? Então ela é toda dividida em 0,1. E entre cada 0,1 ml, a gente vai ter 5 tracinhos. Se a gente tem 5 tracinhos entre cada 0,1 ml, então ela está dividida a cada 0,02 ml. O que isso significa? Que se eu pego um frasco de toxina e diluo para 1 ml, uma seringa cheia, tá? Eu vou ter em uma seringa de 1 ml 100 unidades. Só que essa seringa, cada tracinho dela não tem uma unidade, porque tem 0,02 ml em cada tracinho. Então eu vou ter 2 unidades por tracinho. E isso é um fator de confusão. Essa seringa aqui da tabela de diluição que eu estou mostrando para vocês, que ela é diluída para 0,01, ela tem que ter 10 tracinhos entre cada 0,1 aqui. Então, entre cada número maior, 1, 2, 3, 4, 5 até 10, a gente tem que ter 10 tracinhos para conseguir ter uma unidade por tracinho, tá? Se a gente dilui a nossa toxina para 1 ml, tá? Só que essa toxina, essa seringa de 001 em 001, ela é muito mais difícil de achar, principalmente no Brasil. A que a gente acha com mais facilidade é a de 1 ml 100 unidades diluída marcada para cada 0,02, tá? Então é por isso que muita gente prefere também diluir a toxina para 2 ml. Porque se a gente dilui a toxina para 2 ml, em cada seringa cheia dessa aqui, a gente vai ter 50 unidades, tá? Então a gente vai ter cada tracinho desses aqui com uma unidade, certo? Então se a gente tem essa seringa aqui diluída para 0,0 com tracinhos marcadas para 0,02 com 5 tracinhos entre cada número, a gente dilui para 2 ml, a gente vai ter uma unidade por tracinho. Se a gente diluir a nossa toxina para 1 ml, a gente vai ter 2 unidades por tracinho. Isso dificulta bastante para quando a gente quer fazer aquele pontinho, né, na pálpebra inferior, quando a gente quer fazer código de barras, né, fazer tratamento das rugas do lábio superior ou do lábio inferior, para a gente conseguir utilizar meia unidade, tá? Para a gente fazer aquele refinamento de cauda de sobrancelha que a gente achou que não ficou tão bom e a gente quer colocar meia unidade. Então, isso dificulta muito quando a gente dilui a nossa toxina para 1 ml e utiliza essa seringa. Por isso que muita gente gosta de utilizar a seringa com 50 unidades, porque a seringa de 50 unidades, ela é diluída, cada tracinho vai ter 0,01 ml. Então, cada tracinho vai ter uma unidade, tá? Então, geralmente o pessoal que dilui a toxina para 1 ml gosta de utilizar mais a seringa de 50 unidades, porque aí em cada tracinho vai ter uma unidade, tá? Como eu faço muita técnica mais avançada de toxina, né? A técnica para o colo, vai fazer pescoço, vai fazer rosácea, alguma para fechamento de poro, microtox ao redor dos olhos, que a gente precisa utilizar lá meia unidade. Então eu não costumo fazer essa diluição para 1, porque senão tem que rediluir a toxina. Tá? Então, geralmente eu diluo a toxina para 2 ml ou para 3 ml, eu não costumo diluir para 1 em nenhum caso, tá? Porque eu consigo ter na mão, no olho também, em cada tracinho eu sei exatamente quanto eu estou injetando e eu consigo chegar numa injeção de meio ml,
tá? Meia unidade, perdão, ao invés de ter que fazer sempre de uma em uma ou de duas em duas, dependendo da seringa que eu utilizar, tá? Então aqui nessa tabela, como é que a gente tem? A gente tem essa seringa, que tem 100 unidades, ela vai ter 1 ml, tá? Desculpa, a gente está diluindo 100 unidades para 1 ml e a gente tem essa seringa diluída, marcada para cada 0,01, que não é essa aqui é a cada 0,02, tá? Então, se a gente pega uma seringa de 1 ml marcada com 10 tracinhos entre cada número maior, se a gente diluir para 1 ml, a gente vai ter 100 unidades na seringa cheia. Se a gente diluir para 2 ml, 50 unidades. 2,5 ml, 40 unidades. 3 ml, 33,3 e 4 ml, 25 unidades. É tudo regra de 3, tá, pessoal? É só regra de 3 isso aqui. Se vocês quiserem fazer uma regra de 3 aqui, eu tenho 100 unidades em 1 ml, quantas unidades eu tenho em 3 ml? É só regra de 3, 33,3 unidades, tá? Então, a parcial maior aqui, que é o de 0,1, né? Cada 0,1 vai ter 10 unidades e a parcial menor, já que ela tem a divisão de 0,01 e 0,01, vai ter 1 unidade e por aí vai, tá? Se a gente trocar para essa seringa aqui, que ela tem 1 ml, mas tá dividida para cada 0,02, a gente já vai ter aquilo que eu acabei de falar para você. Se a gente diluir para 1 ml, 100 unidades, a gente vai ter em cada parcial as mesmas 10 unidades, só que a cada tracinho a gente vai ter 2 unidades, porque cada parcial maior aqui está dividida com 5 tracinhos e não com 10. Tá? Então essa seringa aqui, ela favorece muito a gente, no meu caso, que usa diluições maiores, mas para quando a gente utiliza a diluição de 1 ml, tá? Para 1 ml de 100 unidades, essa seringa não é tão legal. Aí a gente já fica melhor com a seringa de 0,5 ml, tá? A seringa de 0,5 ml, como eu falei para vocês, quando a gente dilui a toxina de 100 unidades para 1 ml, na seringa cheia, a gente vai ter 50 unidades, né? Porque a seringa tem meio ml, eu diluí o frasco para 1 ml inteiro. Então, se eu aspirei meio ml, eu tenho metade do frasco. Então, se eu tinha 100 unidades no frasco, eu vou ter 50 unidades na seringa inteira de 50 unidades, tá? Cada parcial maior vai me dar 5 unidades e cada tracinho, como a gente já sabe, que ela também é dividida em 5 tracinhos, entre um maior e o outro, mas ela tem 50 unidades. Então, cada tracinho vai me dar 1 unidade, certo? Então, para quem gosta assim de ter bem na mão uma unidade e gosta de diluir para 1 ml, a melhor seringa no Brasil para vocês comprarem é a de meio ml, que é a mais fácil de achar. É difícil achar aquela de 100 unidades dividida para 0,01, tá? E aí aqui a mesma coisa na tabela. Se a gente diluir 100 unidades para 2 ml e a gente utilizar a seringa de meio ml, em cada seringa cheia a gente vai ter 25 unidades, cada parcial maior 2,5, cada parcial menor ali de cada tracinho de 0,02, a gente vai ter meia unidade, tá? Então, eu acho que independente da seringa que vocês escolherem utilizar, a diluição mais fácil da gente conseguir ter na mão a toxina, a gente conseguir usar meio ml a hora que a gente quiser, meia unidade a hora que a gente quiser, 1 unidade a hora que a gente quiser, é a diluição para 2 ml, tá? É assim que eu diluo todas as minhas toxinas, para 2 ml, à exceção da toxina do Xiaomin, que eu diluo para 3, tá? Porque eu faço muito meso, como eu falei para vocês, e é a toxina que eu mais utilizo, então eu faço muito microtox, muitas técnicas mais avançadas em zonas onde a gente tem mais risco, e eu gosto de utilizar essa seringa de 1 ml, tá? Então eu sei que em cada tracinho meu eu vou ter 0,33 unidades, tá? Então fica muito mais tranquilo de trabalhar, tá? Ó, aqui, falei para vocês errado. A minha seringa de 100 unidades, que tem 0,02, eu vou ter 0,66 unidades se eu utilizar a seringa de 100 e vou ter 0,33 unidades se eu utilizar a seringa de 0,5, tá? Eu utilizo só de 100, porque aí quando eu quero fazer meia unidade, eu não faço meia, na verdade, eu faço 0,67, 0,666666, tá? É isso que a gente acaba utilizando. Então, quando eu utilizo, 90% dos meus pacientes eu uso Xiaomi, tá? Então, a minha diluição padrão de Xiaomi é para 3 ml e quando eu utilizo qualquer outra marca de toxina, eu utilizo para 2 ml. Mas eu costumo fazer meu meso, minhas outras técnicas com Xiaomi, tá? As técnicas mais avançadas. Eu acho uma toxina
muito segura de se trabalhar. Eu gosto de saber que ela não tem testes em animais, eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? E eu gosto de saber que eu tô injetando uma toxina pura no meu paciente, uma mais purificada possível, né? Que tem menor quantidade de proteínas carreadoras, porque a maioria dos pacientes estão começando a tratar hoje cada vez mais cedo. Então, é legal a gente saber que a gente vai permanecer anos injetando alguma coisa que tem a menor carga proteica possível, né, nesses pacientes. Mas eu tenho sim alguns casos de pacientes em que eles se dão melhor com outras marcas de toxina e a gente utiliza essas outras marcas sem nenhum problema, tá? É bom a gente saber trabalhar com todas elas, mas a gente tem sim algumas diferenças de algumas marcas para outras. O Xiaomi é uma delas, tá? Na minha opinião, a gente não consegue ter a mesma equivalência de 1 para 1 de resultado, apesar dos estudos demonstrarem isso. Eu utilizo uma conversão de mais ou menos 2 a 3 para 1 para conseguir ter o mesmo resultado, tá? Com o Xiaomi. Então, geralmente, uma dose em algum ponto que eu precisaria de uma unidade para ter um resultado X, eu preciso usar com o Xiaomi 2,5 até 3 unidades para ter mais ou menos o mesmo resultado. Tá? Então a gente gasta sim mais para chegar no mesmo resultado, mas a gente acaba tendo uma toxina mais purificada e que a gente oferece menos risco também de fazer uma conversão de anticorpos no paciente, tá? Então é por isso a minha escolha, mas cada um trabalha com o que acha melhor, assim, e com o que achar que ficou mais satisfatório o resultado, tá? Eu acho que as outras toxinas oferecem sim um resultado mais satisfatório a nível de paralisação muscular, mas a gente não tem essa questão da proteína, então a gente tem que saber mesclar as duas coisas e utilizar as duas coisas, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente já falou da diluição para meio ml e eu gostaria de falar de uma coisa agora que que o pessoal polemiza bastante também, tem uma certa dificuldade de entender, que é essa conversão do Dysport para toxina, tá? Para o Botox no caso e para as outras toxinas. Então, o que fica estabelecido? Eu utilizo a conversão de 1 para 2,5, que é o que a maioria do pessoal concorda, tá? Então, o que isso significa? Que uma unidade de Botox equivale a 2,5 unidades de Dysport, tá? E a gente tem que tentar fazer uma maneira com que a gente consiga diluir o Dysport e trabalhar com essas seringas aqui, porque essas seringas não são feitas para Dysport, elas são feitas para fazer o Botox, para fazer as outras marcas de toxina, onde cada tracinho vai me dar 1 unidade, 2 unidades, meia unidade, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar 100 unidades, a gente vai fazer essa equivalência de 1 para 2,5, tá? E a gente vai pegar 100 unidades de toxina normal, Botox ou outra toxina, tá? E a gente vai ter, na dose de 1 unidade dessa toxina, a gente vai ter uma dose equivalente em resultado de 2,5 unidades SPI-UD, tá? Então a gente tem o Dysport disponível em 500 unidades, em 300 unidades, tá? E para eu chegar nessa equivalência de 1 para 2,5 e eu poder utilizar da mesma maneira, como se eu estivesse usando Botox, para eu conseguir fazer aquela coisa automática que eu falei para vocês, a gente vai fazer o seguinte. Perdão. Se eu tô acostumada a diluir o meu frasco de toxina de 100 unidades de Botox ou de outra marca para 1 ml, tá? Tá aqui, ó, volume de reconstituição 1 ml, a gente sabe que em 0,01 ml, então em cada um tracinho da seringa de 50 unidades ou em cada um tracinho da seringa de 100 unidades, mas que é diluída com 10, que tem marcação de 10 tracinhos, né, para cada 0,01. Então, para cada 0,01 ml, eu vou ter uma unidade de Botox. Eu vou falar Botox, mas pode ser qualquer outra, tá? Que não seja Dysport. Se eu quiser fazer essa equivalência, eu vou pegar um frasco de 500 unidades de Dysport, eu vou diluir para 2 ml de soro físio, tá? E a partir daí eu vou trabalhar como se eu estivesse com um Botox na minha mão. Então, cada 0,01 ml desse meu frasco de 2 ml vai me dar 2,5 unidades. E 2,5 unidades de Dysport é igual a 1 unidade de Botox, tá? Então, eu vou trabalhar da mesma maneira. Se eu diluir o frasco de 500 unidades, eu vou trabalhar na minha cabeça como se eu estivesse diluindo o meu Botox para 1 ml, tá? E aí tem a questão das seringas que a gente acabou de falar.
Se a gente pegar um frasco de 300 unidades para fazer essa equivalência, a gente vai diluir para 1,2 ml de soro físio, e aí no mesmo 0,01 ml eu vou ter as mesmas 2,5 unidades de Dispor, que vão ser equivalentes a 1 unidade de Botox. Para quem gosta de diluir o Botox para 1 ml, a gente vai diluir então o frasco de Dispor de 500 para 2 ml e o frasco de Dispor de 300 para 2,5, tá? Para quem gosta de diluir o Botox para 2 ml e em cada 0,01, né, eu vou ter meia unidade, e em cada 0,02, que é essa seringa aqui, que é diluída para cada 0,02, eu vou ter as mesmas unidades. Eu vou diluir o meu frasco de 500 unidades para 4 ml, é o dobro, tá, pessoal? Eu vou diluir para o dobro, eu diluí de 1, eu passei para diluir para 2 o meu Botox, eu diluía meu Dispor para 2, eu vou diluir para 4, tá? Então, eu vou diluir para 4 ml de soro físio e nos mesmos 0,02, que é cada tracinho dessa seringa aqui, eu vou ter 2,5 unidades. Se eu peguei o meu frasco de Dispor com 300 unidades, eu vou colocar 2,4 ml, o dobro do que eu tinha posto aqui antes, tá? E vou em cada 0,02 vou ter 2,5 unidades. E assim vai, tá? Desnecessário fazer uma diluição maior do que essa, tá? Aí a gente pode sim trocar a seringa, né? Se aqui eu tenho uma unidade numa seringa de 100 unidades dividida para cada 0,02 e eu quero que tenha meia unidade por tracinho, eu vou pegar uma seringa aqui de 50 unidades. E aí em cada tracinho eu vou ter meia unidade, certo? Então aqui está exatamente na proporção para a gente conseguir fazer a diluição e esquecer que a gente está com outra toxina. A gente vai trabalhar com esse Dispor exatamente da mesma maneira que a gente trabalha com Botox, Botulim, Botulift, Prosigny, o Xiaomi, o que vocês quiserem fazer, tá? Então, a gente vai diluir ou para 2 ml, tá? O nosso frasco de 500 ou para 4 ml, se a gente gosta de diluir o Botox para 2 ml, e a gente vai diluir o nosso de 300 unidades para 1,2 ou para 2,4. E aí a gente vai começar a trabalhar com a mesma cabeça, mesmo pensamento, mesmo raciocínio de seringa que a gente usaria para as outras, tá? Lembrando que se a gente pega uma toxina de 500 unidades de Dispor, dilui para 2 ml aqui, e a equivalência de 1 para 2,5, né, de Dispor, a gente vai ter num frasco de 500 unidades o equivalente a 200 unidades de Botox, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida disso que eu acabei de falar, eu acho que se vocês olharem de novo, prestarem atenção na tabela, tentarem raciocinar em cima, vocês vão conseguir em algum momento introjetar isso para sempre. E isso é importante, tá? Essa automatização da toxina não é para raciocinar na hora do tratamento, isso é fundamental. Cada tratamento é individualizado, não existe isso de receita de bolo, tá? Mas a questão da diluição da toxina, vocês têm que aprender de uma vez por todas que não interessa para quanto vocês vão diluir, interessa quantas unidades vocês vão injetar. Vocês vejam que aqui a gente está com uma diluição diferente, mas a gente injetou o dobro da quantidade, 001 era uma unidade, agora 002 é a mesma uma unidade. 001 é 2,5, 002 é também 2,5. Então, não importa qual a minha diluição, importa que eu injete uma quantidade X equivalente a tantas unidades no meu paciente, para eu conseguir chegar no meu resultado, tá? Nenhum estudo de resultado de toxina é baseado na diluição da toxina. Todos os estudos de resultados são baseados na quantidade de unidades que a gente injetou para cada musculatura para chegar no resultado que a gente espera, certo? Então, aprendam a fazer isso aqui, trabalhem isso no dia a dia de vocês. No início, vocês têm que raciocinar, não, então quanto eu tenho aqui, quanto está dividido, se eu tenho 10 unidades entre o 9 e o 10 e está dividido para 5 tracinhos, então eu tenho 2 unidades em cada tracinho. Se está diluído com 10, se está marcado com 10 tracinhos, então eu tenho uma unidade para cada tracinho. Peguem a seringa de vocês, conheçam, raciocinem em cima, mas depois da segunda, terceira vez isso é automático, tá?
O armazenamento da nossa toxina, então, antes da reconstituição tem que ser em geladeira, né, a 2 graus a menos 8 ou em freezer. Antes da reconstituição ela pode sim ser congelada, tá, sem nenhum problema, assim, não vai ter perda de resultado, mas depois que ela for reconstituída ela não pode ser congelada, tá? Isso é a orientação do fabricante. Então, em geladeira ou em freezer antes da reconstituição, depois da reconstituição em geladeira, na mesma temperatura, entre 2 e menos 8. A única toxina que não precisa de resfriamento antes de ser reconstituída é o Xiaomin, as outras todas necessitam, tá? E deve ser utilizado em 3 dias, isso aqui é um pouco controverso, tá? Essa tabela eu peguei do livro do André, e é um livro muito bom para quem quiser aprender a fazer toxina, ele esmiuça muito bem essa parte, tá? Depois de diluído a gente não deve congelar, mas essa questão da utilização em 3 dias é uma orientação geral de trabalhos e de alguns fabricantes, mas a gente já tem em bula hoje em algumas toxinas, tá? Que ela pode ser utilizada em até 7 semanas depois de reconstituída, desde que respeitadas as temperaturas e os cuidados de armazenamento para redução de risco de contaminação, tá? Então, qual o tamanho da seringa? Então, só para a gente reforçar isso aqui, tá? 1 ml, a seringa de 1 ml, ela pode ter marcações a cada 001 ou a cada 002. Eu botei em vermelho porque eu só uso essa aqui, que é a que eu prefiro e é a mais fácil de encontrar, né, no Brasil, de 1 ml, né? Essa com 0,01 ml de marcação é difícil da gente achar aqui, tá? A de meio ml, então, meio ml, que vai ter 50 unidades e vai ter marcação a cada 001. E a de 0,3 ml, que vai ter 30 unidades, né, teoricamente, se a gente diluir para 1 vai ter 30, senão vai ter menos, né? O que importa aqui é a marcação. Então, é de 0,3 unidades, que vai ter 0,01 também de marcação para cada tracinho, tá? A seringa, ela pode ser com ou sem agulha. Essa seringa que eu utilizo só as seringas agulhadas, tá? Essa aqui é da SR, mas a gente tem uma igual da BD. A da SR acho que cobre muito bem isso hoje em dia. Eu não tenho nenhum conflito, tá? Eu falo exatamente o que eu faço no meu consultório para vocês. A da SR hoje é metade do valor. Então a gente utiliza ali, como eu troco de seringa e tudo mais, a gente utiliza 2, 3 seringas por paciente. Isso faz muita diferença no final do ano, tá? Então eu só utilizo com agulha, mas tem que ser, vocês podem utilizar a não agulhada, né? E aí cuidem para que ela tenha aquela projeção aqui em cima, que vai nos dar, vai conseguir colocar o êmbolo até dentro da nossa agulha, para a gente não ter perda, porque a gente consegue ter 3 a 5 unidades dentro da agulha se a gente não utiliza essas seringas anti-resíduo, tá? Que eu vou mostrar depois a foto ali para vocês. Então ela pode ter ou não agulha, eu só utilizo com agulha, preferir com agulha curta, porque a gente consegue vocês sabem que a musculatura em grande parte das vezes ela tá muito superficial, a gente não tem que fazer uma injeção profunda, mesmo que ela esteja profunda, a gente tem muito pouco subcutâneo na face, né, nas áreas tratadas com a toxina. E aí a gente não precisa fazer essa injeção com uma agulha comprida que vai nos dificultar até. Então prefiram com agulha curta. As agulhas têm esses tamanhos de 12,7 por 0,33, 8 por 0,3 ou 6 por 0,25, tá? E se for sem agulha, utilizar as agulhas 30 ou 32 e cuidar para que sejam agulhas e seringas sem resíduo, tá? Então aqui os tipos de seringa, né, 50 unidades, as de 100 unidades marcadas para cada 0,02 e as de 100 unidades marcadas para cada 0,01, tá? Essa daqui, então, o êmbolo vai até o final e a gente não deixa resíduo na agulha, porque a agulha já é acoplada. E as que a gente utiliza com a seringa sem agulha, é legal que a gente tenha essa parte aqui que conecte até o final e que vai fazer com que essa seringa seja sem resíduo, tá? Porque a gente pega uma curtinha assim reta aqui, tudo que ficar aqui dentro dessa área da agulha vai ser toxina desperdiçada. Então ali entra 3 até 5 unidades, dependendo da diluição, tá? Então é importante a gente utilizar, se for usar a sem agulha, que a gente utilize aqui é anti-resíduo. Mesmo assim ainda fica, tá, pessoal? Ainda fica um pouquinho aqui, ó, nesse final, porque o êmbolo não vai até lá, o êmbolo só vem até aqui, ó, tá? Alguma coisinha a gente perde, então eu prefiro utilizar outra. Então, as agulhas removíveis ali que a gente falou, ela chega a ter um espaço morto que pode conter até 5 unidades, né? Que vai ficar aqui, tá? Mesmo que a gente tenha o anti-resíduo, ainda fica alguma coisinha, tá?
As seringas de insulina, então, só para a gente lembrar aqui da nomenclatura, que a gente tem o êmbolo, né, o registro de dose, a linha de graduação, tá? A agulha fica fixa, né, o que evita espaço morto, porque o êmbolo vem até o final, aqui onde já começa a nossa agulha, tá? Aqui a gente tem o pistão e aqui o protetor de agulha, tá? Essas agulhas que vêm com essa capa aqui cobrindo o êmbolo, que não vêm embaladas individualmente, elas deixam de ser estéreis no momento que tu retira o êmbolo. Isso tá na embalagem, tá? De instrução. Então, quando tira o êmbolo, algumas já vêm com o êmbolo cai ali durante, por isso que eu prefiro essas embaladas individualmente. Então, quando o êmbolo cai, ela deixa de estar estéreo, tá? Aqui é só para lembrar, as agulhas de Lebel que a gente tem 30G com 4 milímetros e as 32G também com 4 milímetros. A gente pode ter ela bem curtinha, assim, para facilitar. Isso aqui é muito bom para fazer meso, tá? O problema dessas agulhas é o custo, elas chegam a 5, 7 reais, dependendo do fornecedor. Eu acho realmente que não vale a pena, mas tem gente que gosta bastante de trabalhar, porque para o paciente é muito mais confortável, tá? Ela é muito mais indolor do que essas outras que a gente utiliza, que são 30G, né? Essa 32 ela é praticamente indolor para o paciente, então é muito melhor. Mas o custo da gente aumenta consideravelmente, não quando a gente considera por paciente, mas quando a gente considera o nosso custo anual, ele aumenta bastante, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu tentei fazer uma aula o mais sucinta possível, mas é uma aula que gera bastante dúvida, assim, bastante questionamentos e que vocês realmente, em algum momento, vocês com vocês mesmos têm que parar, pensar, olhar a seringa e escolher uma seringa para que vocês vão utilizar. Conhecer a maneira como vocês gostam de trabalhar. Não, eu gosto de ter na mão milímetro por milímetro. Escolham uma seringa que dá isso para vocês ou escolham uma diluição que dá isso para vocês. Eu gosto de ter muito na mão, então eu vou diluir para 2 ml. Eu gosto de poder, se eu pesar um pouquinho na mão, eu não me preocupar porque foi uma dose muito maior do que eu gostaria. Diluam um pouco mais a toxina. Conheçam a maneira de vocês trabalharem, conheçam o quanto vocês são bons de técnica, o quanto a mão de vocês tem destreza para empurrar muito de leve aquilo ali para não conseguir, né, não instruir uma quantidade muito maior. Peguem isso, coloquem como um protocolo no consultório de vocês e trabalhem muito daquele jeito até se formarem profissionais muito bons naquilo, tá? E fazerem aquilo sem sentir mais, sem precisar raciocinar em cima de cada caso, certo? Muito obrigada.